Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco. É mais uma vez um motivo de prazer, de alegria estarmos aqui reunidos em nome de Jesus, porque temos a certeza de que temos um convidado nobre, o próprio Jesus, né? Hoje nós vamos falar sobre porta estreita e porta larga. Alguém sabe dizer quando é que Jesus falou sobre isso? No Sermão do Monte, Sermão da Montanha, Sermão da Colina, né? Então vamos fazer o seguinte: desde o momento que tomamos a decisão de vir ao centro, a gente busca, né, o plano espiritual superior busca nos dar suporte para que seja atendido da melhor forma essa nossa decisão. Isso quer dizer sintonia, né? Então, hoje eu quero me ligar com os espíritos bons, esses espíritos bons estão à nossa disposição para que a gente se conecte. Mas para que isso aconteça é necessário que a gente eleve o nosso pensamento, se conecte com ele, brincando como sempre, né? A gente fala que se fosse para falar mal de alguém, a gente não precisa fazer nem força, já sai de cor e salteado, não precisa nem fechar o olho para ficar concentrado. Entretanto, ainda temos algumas dificuldades, o nosso dia a dia é cheio de problemas, né? Então a gente vamos nos visualizando ao pé de uma colina, com uma relva baixa sobre os nossos pés, um vento que sopra, acariciando o nosso rosto, e vamos visualizando em cima do morro a figura de Jesus, ele que sempre nos espera de braços abertos, com um sorriso amigo, e diante de quem, ao sopé dessa colina, nos colocamos de joelhos e agradecemos imensamente esta oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome dele. Buscamos nos sentir abraçados por essa figura de Jesus e pedimos que nos inspire para que possamos bem compreender as palavras do seu Evangelho. E mais do que isso, que nos dê força para que possamos colocá-las em prática no nosso dia a dia. Que assim seja. Graças. Avisa lá que eu estou indo, tá? Daqui a pouco eu saio. Tudo bem? Então vamos lá, gente. É o seguinte: Jesus, em determinado momento da vida dele, todos sabemos que passou a pregar. E por onde ele começou a ficar famoso, né? Tanto pelo que ele falava, quanto pelos milagres que ele realizava. Então, por onde ele passava, sempre se reunia uma certa multidão, certas de pessoas interessadas em ouvir o que ele tinha para dizer. E no capítulo 8 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, reproduzindo Marcos, ele diz o seguinte: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, né? E após essa frase vem as boas aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, os pacíficos, aqueles que... Tá? Mas não vamos falar sobre isso, porque isso dá um monte de outro tema para a gente falar. Pois bem, o que é que diz essa passagem? Aliás, a gente podia fechar um pouco aquela porta para falar que é estreita, né? Para ver quem que passa no negócio. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que ela conduz, e muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que ela conduz, e quão poucos a encontram. Mateus. Continua lá. Tendo-lhe alguém feito essa pergunta: Senhor, serão poucos os que se salvam? Tá. Ele respondeu: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão transpô-la e não poderão. Larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões más e porque o maior número envereda pelo caminho do mal. É estreita a da salvação, porque grandes esforços sobre si mesmo é obrigado o homem que a queira transpor, para vencer suas más tendências, coisa que poucos se resignam. Vamos entender um pouco desse monte de palavra aqui, dessas frases que foram ditas. Todos provavelmente já devem ter ouvido sobre isso, mas vamos tentar refletir. A cada vez que nós ouvimos, né, a gente já não precisa aprender, já aprendemos alguma coisa aqui, hoje é um próximo degrau que a gente vai. Essas portas que Jesus fala são as nossas escolhas. Tá? Você tem a porta 1, a porta 2. Tá? É mais ou menos o seguinte. Tá?
Vamos lá. Nossas escolhas. É fácil escolher? Qualquer coisa. Né? A não ser que você esteja uma coisa muito ruim, uma outra coisa muito boa, mas assim, eu brincava não, eu tenho uma dificuldade gigantesca para escolher, por exemplo, plano de saúde, para escolher operadora de celular, operadora de TV a cabo, operador alguma coisa. Por quê? Porque falou, isso aqui é bom de um lado, o outro é bom do outro. Ou qualquer situação em que a gente venha escolher, eu lembro do Jô Soares falando do filho dele, que eu esqueci o nome, mas o filho dele ele era autista com grau severo, mas ele odiava ter que escolher alguma coisa. Então eu chegava com ele em algum lugar, tinha duas coisas, eu falava, você tem que escolher uma. Eu falava, mas se eu escolher uma, significa dizer que eu vou ter que deixar a outra. Tá? Então as nossas escolhas, muitas vezes, especialmente na questão espiritual de evolução, tá, são muito difíceis de serem escolhidas. Porque, por exemplo, se eu escolho crescer, eu vou ter que abdicar de um monte de coisa que eu gosto pra caramba, dos meus defeitos. Mas vamos falar um pouquinho mais pra frente sobre isso. Aí quem se lembra, não é da época de todo mundo, tá? Que lá, aqui tá tudo um borrão, essa porcaria aqui. Mas aqui é o Silvio Santos, em espírito, tá? Calma. Você tem evidência para ver esse negócio aqui, mas é a única coisa que eu consegui achar. E o outro é um rapazinho numa cabine. Antigamente tinha um programa no Silvio Santos, como é que chamava? Domingo no Parque, que a pessoa entrava dentro de uma cabine, não é da época de todo mundo, aí colocava um fone, aonde esse programa é repetido em algumas coisas. Aí falava assim, ó, você quer trocar esse rádio relógio que você ganhou por esse desentupidor de privada? Sim, eu não estava ouvindo, né? Só acendia uma luz lá e gritava. Você quer trocar esse desentupidor de pia que você ganhou por um carro? Não! E aqui do lado de cá a gente fica na torcida. É mais ou menos a gente, talvez os nossos mentores, quando falam assim, você quer trocar a vida eterna por essa porcaria de apelar aqui agora? A gente assim, não! Aí, assim como nós, telespectadores, ficávamos vendo aquele programa, os espíritos estão fazendo, que diabo você está fazendo? Tá? Mas, na verdade, assim, a todo instante a gente faz escolhas. Cada instante, desde as coisas menores até as coisas que parecem maiores, até as coisas mais corriqueiras. Vou ou não vou no centro? Tá? Vou levantar, hoje eu vou comprar ou não vou comprar? Vou economizar ou vou gastar? Vou comer ou não vou comer? Vou beber ou não vou beber? Vou fazer isso ou aquilo? São coisas que eu vou trocar de emprego ou não vou? Vou me casar ou não vou? Vou ter filho ou não vou? E são coisas que a gente vai tomando a todo instante. Mas essas são decisões um pouco mais nítidas, né? Existem aquelas que a gente acaba tomando por instinto e a gente nem presta atenção. Né? Se alguém me faz alguma coisa, eu tenho a decisão ali de apelar ou seguir adiante. Eu tenho a decisão de não perdoar, ou não quero nem ver, ou tomar o caminho da porta estreita, que nós vamos falar daqui a pouco. Então, a todo instante, nós tomamos decisão. Mas, né, como assim, a gente sabe que a lei do livre-arbítrio, por que a gente pode tomar decisão? Aliás, esse é um grande lance que nos diferencia dos outros animais irracionais. A gente escolhe. A gente usa o nosso livre-arbítrio com o nosso pensamento contínuo, com a nossa... Todo o resto da criação simplesmente age por instinto. Vamos fazendo. A gente pensa e escolhe o que quer fazer. Se eu quero ser igual ao bicho, reagindo como o bicho, ou se eu quero reagir como um ser evoluído. Tá? Posso fazer o que eu quiser? Sim. Ah, mas é proibido. Não, aí é a consequência. Eu posso fazer, entretanto, a colheita é obrigatória. Posso plantar melancia, não posso querer colher jabuticaba. Tá? Vai ser melancia. Se der, vai ser melancia. Tá? Conhece Totinho? Aquele ali, o Ari, tosta ele. Nós somos o que fazemos repetidamente. A excelência, então, não é um ato, mas um hábito. Então, cada vez que eu faço uma coisa, cada vez eu vou fazendo essa coisa várias vezes, eu vou me tornando bom nessa coisa. Tá? Então, eu sou muito bom em quê? Em xingar. Beleza. Por quê? Porque eu xingo muito. Então, tá lá. Fazemos repetidamente. Quem é muito bom em perdoar?
Porque eu não faço repetidamente. Né? Quem é muito bom a ser indulgente com o erro dos outros? Porque eu não faço isso repetidamente. Então, quanto mais eu treinar aquilo, é virtude. Eu treino a virtude, eu fico melhor do que os vícios que eu tenho. Se eu treinar melhor o vício, inevitavelmente eu vou ficar bom no vício. Tá? Aí vem aqui, tem um filme do Woody Allen aqui, Crimes e Pecados, ele fala, nós somos a soma das nossas decisões. Então, tudo aquilo que eu decidi, tudo aquilo como está a minha vida, representa a somatória daquilo que eu decidi fazer, nesta ou na outra. Por isso, no Evangelho tem lá um capítulo, causas anteriores das aflições, e outro, causas atuais das nossas aflições. Lembra que nós estamos falando sobre escolha, por enquanto. Né? Então, vamos lá. Como não nos esforçamos para a compreensão da nossa existência espiritual, optamos pela satisfação imediatista, pela solução mais confortável naquele momento. Por que está escrito esse negócio aqui? Porque semana passada foi a palestra do seu Adão e ele falou sobre atalho. Eram os 3 conselhos que a pessoa dava a outra e uma delas é para não pega atalho. Só que faz parte ainda do nosso instinto buscar atalho para tudo. Tá? Nós sempre vamos buscar o caminho mais fácil para a solução de alguma coisa. É da natureza. Tá? Olha, se você pode seguir pela reta, que é o caminho mais curto entre 2 pontos, tá? O animal não vai dar uma volta porque ele... Só que é assim também para os nossos defeitos. Tá? Então, assim, quando alguém me ofende, tá? Qual que é a solução imediatista que eu busco satisfazer aquele meu instante? Revitar. Esse é o caminho mais curto da solução da ofensa. Tá? Essa é a porta larga. Né? Por que a porta é estreita? Porque é difícil. Então, é difícil ficar quieto ante uma ofensa? É muito difícil. Então, essa é a porta estreita. Só que a gente vai lá, se eu ficar muito triste, olha, eu estou numa situação aqui que estou muito desanimado, eu vou para o shopping. Vou me distrair, comprar uma coisa para mim que eu mereço. Né? Mas aí que tá, você vai para o shopping sem grana e você volta mais frustrado do que foi. Aí você volta triste e pobre. Então, assim, nós vamos buscando essa solução. Quer ver? O entorpecimento dos nossos sentidos. Não aguento mais. O que eu vou fazer? Ou me drogo, bebo, faço alguma coisa para eu fugir dessa realidade. Situações imediatas. A porta larga. Eu encontro satisfação nisso? Eu encontro momentos eu estou querendo matar o meu sofrimento. Eu não quero buscar a felicidade. São coisas diferentes. Se eu quisesse buscar a felicidade, que são coisas duradouras, né, eu não buscaria nas coisas que passam. Mas a gente ainda está buscando, ou seja, o atalho, né, que a gente vai fazendo. A situação mais confortável. Qual que é a situação mais confortável? É ficar bravo? É brigar com alguém? Não é confortável, mas é aquela que eu sei, que eu mais uso, lembra? Quanto mais eu faço, mais eu fico bom naquilo. Agora, ficar quieto eu não uso. Então, é desconfortável. Alguns atalhos que a gente vai pegando na nossa vida, passando pela porta larga ao invés da estreita. Né? Então, o atalho do amor, onde busca-se o amor, eu vou lá. O atalho é o ódio, a aversão, o desafeto, exatamente ao contrário. É o que me afasta do amor, é o desamor, é o não amor. Paciência, né? Se eu busco a paciência, como é que a gente desenvolve paciência? Sendo apurrinhado, sendo testado, buscando fazer. Então, todas as vezes que eu passo por um processo de difícil, eu não tenho, perdi a paciência, não perde. Virtude adquirida é virtude conquistada, não se perde mais. Então, para eu adquirir essa paciência, eu preciso exercitar a paciência. Porém, o atalho que eu pego quando me é exigido paciência, o que é? Inquietação, aflição, irritação, revolta. É o caminho que eu sei. É o meu atalho que eu busco. Tá? Perdão. Quando exige de mim alguma coisa do perdão, qual que é o atalho que eu busco ir ou vou? A vingança, a acusação. Ali tinha a vingança e acusação.
Quando me pedem, bem-aventurados os mansos e os pacíficos, porque eles herdarão a terra. Tá? Beleza. Jesus falou isso aqui. Só que quando me é exigido mansuetude, qual que é o atalho que eu vou buscar? Ferocidade, ira, crueldade. Tá? Quando me pede, eu quero o justo. Tá? Qual que é o atalho do justo? É o injusto. Ah, não, mas eu sou justo. Tá? Para mim, a justiça para mim é muito importante. Beleza. Vamos fazer a justiça recair sobre vós, meu irmão. Tá? Larga a mão disso aqui. Você sabe como é que faz recair sobre vós ou sobre nós? Tá? A gente passar pelas consequências das nossas causas passadas ou atuais. Aí eu não quero. Pai, afaste de mim esse cálice, como já tem uma música, né? Eu não quero beber disso. Então a fé, quando me é exigida a fé, fala assim, olha, acredita que tudo acontece e não é por acaso. Tudo tem um motivo, etc. O que acontece quando me é exigida a fé? Negação, incredulidade, dúvida. A misericórdia é a mesma coisa. Crueldade, desumanidade, impiedade. Note que aqui, de um lado tem as virtudes e do outro defeitos, vícios. E que estamos, na maior parte da nossa vida, mais próximo de seguir por aquele caminho do que pelo caminho da virtude. Porque optamos seguir pela porta larga e não pela porta estreita. Tá? Vamos lá. Então quer dizer que a gente vai tentando, vai errando e vai tentando, vai errando. Tá? É errando que se aprende? Consertando. Né? Porque se a gente está errando aqui, por exemplo, né, na nossa vida atual, se eu estou repetindo as mesmas coisas sempre, esperando um resultado diferente, segundo Einstein, é loucura. 2 mais 2 serão 4 sempre que eu fizer essa soma neste plano. Tá? Se eu, portanto, estou fazendo algo errado e estou sempre esperando um resultado diferente, tá? Não vai dar. Então eu preciso consertar ou tentar consertar. Se eu estou na minha vida caminhando por um caminho escuro, errado, mas eu espero que todo o meu entorno, as pessoas que estão ao meu redor, passem a aceitar ou passem a entender como sendo correto aquilo, tá? Eu estou errando que se aprende, você não está aprendendo nada. Aprendendo a continuar errado. Agora, se buscar tentar consertar, aí sim, porque nós todos sabemos que hoje aprendemos com os acertos e erros do passado. É isso. Mas se eu errei, eu vou tentar consertar. Por exemplo, tá? Você não pode levar desaforo para casa. Falou alguma coisa, você repete. E se passar, você enfia a mão na orelha. Tá? E aí a gente vai achando que todas as vezes que acontecer isso é a solução. Comigo, não. Se fizer isso aqui, eu vou... Você continua errando. Está aprendendo o quê? Só que aí, é permitido errar? É. Mas lembra que a gente começou falando que vai ter uma consequência, que nós vamos plantar? O que vai acontecer? Vai chegar um momento que a nossa consciência não é o Deus que vai nos condenar. Existe dentro de nós esse julgamento, a nossa consciência vai dizer o seguinte, isso não está de acordo com a lei de amor. Você está desobedecendo a lei maior de todas. O que vai acontecer depois? Vai doer. Vai doer. E aí, diante da dor, o que eu faço? Porque eu me desequilibrei. Porque com esse meu comportamento, eu me aproximei, tá, de espíritos na mesma faixa vibracional. Porque quando eu estou em desequilíbrio, quando eu estou brigado, quando eu estou nervoso, quando eu estou, de alguma maneira, dentro daquelas vícios todos, tá? Não é que assim, fica parecendo assim, eu estava tão perturbado naquela hora, estava tão nervoso que estava passando um espírito perto de mim e ele pegou a vibração e falou, não estava passando espírito perto de você. Eu acho que ele falou assim, opa, olha que gente nervosa, que beleza. Vamos lá, ficar perto, vem cá, amigo, né? É que o meu pensamento é igual à internet, eu digito lá, nervoso, tá? Eu vou pegar todas as palavras ou qualquer coisa que esteja relacionada com nervoso de tudo que existe nessa rede. Assim também é o nosso pensamento, não obedece tempo, não obedece espaço. Eu vou me conectar com essa faixa vibracional. Certo? E vai doer. E vai doer. Porque o desequilíbrio não é da nossa natureza. O nosso cérebro está sempre lá tentando se ajustar.
A gente vai descangaiando ele com as nossas emoções. Aí, uma hora, e o nosso corpo idem, né? Vamos lá. Eu achei essa figura. Aqui é uma porta pegando fogo, tá? Ela é larga. Então tem que. Descrição para que não. É que aqui a qualidade é uma beleza. Mas a porta larga está dizendo que é o seguinte: olha, vai te levar lá para a degradação, tá? E essa aqui vai levar para a evolução. Mas olha só. Tá? O que a gente relaciona com evolução? Não é sossego? Não é conforto? Não é falar assim, agora eu preciso me evoluir para que eu fique no céu. É um equívoco. É um equívoco pensar dessa maneira. Porque senão aqui, ó, nessa porta aqui tinha que estar lá, porque é assim que eu enxergo. As coisas boas estão nessa aqui. Aqui que está o chocolate, aqui que está a bebida, aqui que está o dinheiro, aqui que está a vaidade, aqui que está o poder, está tudo nessa porta aqui. Vai falar que é ruim? Não existe o de repente. De repente minha vida ficou ruim, de repente meu casamento acabou, de repente não sei o que. A gente fez um esforço desgraçado para chegar nisso. Tá? De repente eu fiquei melhor. Não tem nada a ver. Eu fiz um esforço danado, eu abdiquei de ser quem eu era para poder ser assim. Então tudo isso que a gente gosta, tá aqui um fogo, mas a gente enxerga nessa porta larga aqui as coisas boas da vida. Imagina o seguinte, o nosso conceito de evolução é mais ou menos como se aposentar dessa vida. Falar, na hora que eu chegar no outro lado, eu não vou fazer nada. Ficar só de boa, pé na areia. Não. É trabalho, dedicação para o próximo. Fora da caridade não há salvação. Ele não fala assim, se você ficar de boa tem salvação. E a gente vai confundindo a maneira como a gente enxerga das nossas escolhas. Por quê? Eu enxergo que estar evoluindo ou buscar evolução é ter paz de espírito. Beleza, é verdade. Tá? Mas para eu ter paz de espírito, eu preciso ter as minhas necessidades ou vontades satisfeitas. Aí lascou. Aí lascou. Porque eu estou esperando que o mundo me atenda. Já viu a gente fazer oração? A gente pede para Deus tudo que fala, pô, beleza. Deus é o nosso provedor, né? Ou vingador. Mas ele não dá. Ele dá os meios. Te permite. Te permite. Você já viu aquela pintura da Capela da Sistina, do Michelangelo? Quem lembra? É um senhor com o dedo assim, né? Deus está aqui, ó. Ele está assim, ó. Como é que está o outro lá? Está aqui. Por que ele apresentou isso aqui? Porque ó, o meu está aí, velho. Só esticar a mão. Sei que não está esticando. Estica o dedinho. O que Jesus fala? Chega entrando, batei e abri e servosar a porta. Nós temos que fazer. Só que, nessa condição, a gente está sempre esperando que as coisas mudem para a gente. Que é o nosso entorno, o que o Berto Roden fala, que a gente sempre fala aqui, da exo-salvação, da exo-condenação, exo, daquilo que vem de fora. Então, a minha vida está uma desgraceira porque as coisas que estão, ou as pessoas que estão fazendo, não me permitem ser feliz. Tá? É isso? Ou as pessoas, se acontecer tal coisa que alguém faça por mim, eu serei feliz. Mas Deus, que é amor, sabedoria, causa primeiro todas as coisas, né? O que ele vai fazer? Fosse criada a imagem e semelhança de Deus. Para que você sofra pelas coisas externas? Não, para que você produza. Para que você seja. Tem aquele filme chama o Todo-Poderoso, que é o cara que recebe o poder de Deus, é engraçado pra caramba. Né? E aí, um papo, ele como Deus, conversando na lanchonete com outra pessoa, ele diz o seguinte, que falou, as pessoas sempre ficam esperando o milagre, que eu faço um milagre. Esquece que ela é um milagre. Seja você um milagre. Uma vez num centro, uma pessoa, o marido não gostava que ela ia até o centro. Ela falou assim, ele me disse, se eu provar, tá, através de algum milagre, alguma coisa, aí ele passa a ver. Tá? Eu falei, mude-se. Seja melhor.
Olha o tamanho de milagre que é esse. É o mais difícil de fazer, sabia? O resto, muitas vezes acontece. A gente sabe que milagres tem explicação, mas vamos lá. Portanto, aquilo que a gente enxergava como evoluir é ficar mais confortável na nossa fase, não. Ninguém evolui. A evolução é no desconforto, não no conforto. Olha só. Eu acho que foi aquele que escreveu O Homem Mais Inteligente do Mundo. Não, Robertinho Kierkegaard, vou lembrar. Cury. Tem um vídeo dizendo o seguinte: as pessoas não evoluem porque fazem o que gostam. Fazem o que sabem e fazem o que estão acostumados a fazer. Aí ele fala aqui no meio, fala assim: eu não gosto da frase eu amo o que eu faço, ou só faço o que eu amo. Tá? Tem que fazer o que tem que ser feito. O que é evoluir? Evoluir é você fazer o que não gosta, o que não sabe e que não está acostumado a fazer. As pessoas não evoluem porque elas fazem o que gostam, fazem o que sabem e fazem o que estão acostumados. Repetindo o que está lá em cima. O que eu achava que era evoluir? Fazer o que eu sei, fazer o que eu gosto e fazer o que eu estou acostumado. Só o que eu sei e o que eu estou acostumado, o que eu gosto, me mantém aqui. Por isso chama-se reforma íntima. Para ser diferente. E como é que faz para ser diferente? Tem que reformar. Jesus fala que não é colocar roupa nova em cima do aleijão, né, da parte danificada do nosso corpo. É se mudar. É fazer diferente. É se escolher ser. A gente sempre diz aqui, fala assim, olha, hoje... porque assim, se a gente ficar esperando sentir, fala, nossa, e quando eu estiver bem, tá, aí eu vou começar a amar as pessoas. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Porque a vontade é esganar. A maioria das vezes. Então, se eu esperar sentir, ainda não tem. Eu tenho que tomar uma decisão. Eu tenho que chegar para aquela porta estreita lá que ele falou assim, ó, só um pouquinho que passa aqui, hein, tio? Poucos. Mas por que passa pouco? Porque não quer abdicar daquilo que é. Não quer se tornar um homem novo. Né? E o que é o homem novo? O terceiro milênio. Está aí o mundo de regeneração. Enquanto se vigorar em nós o mundo de provas e expiações, a gente está próximo disso, está próximo dos bichos. E nos é dada a possibilidade de escolher a cada dia. Então, como é que vai fazer? Diante de uma ofensa, eu vou ter que acionar, vou ter que escolher, eu não vou mexer mais. Agora, se passou e tiver que pedir perdão, ou aceitar o perdão pedido por outra pessoa, nenhum dos dois é fácil. Porque eu estou em torno do meu ego. Estou gravitando. Lembra que eu falei? O meu conceito de coisa boa é que as pessoas façam aquilo que eu quero. Exo salvação, exo condenação. E não endo, daquilo que vem de dentro. Pensando assim, que não existem atalhos e que os atalhos que eu venha buscar para buscar o conforto, buscar uma solução imediata, tá? O que vai acontecer? O caminho se apresenta novamente para a gente. Uma vez, duas vezes, cada vez mais dolorido, cada vez mais difícil. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão através de mim. Esse é o caminho. Nos foi dado. E não foi ontem. Há 2000 anos ouvindo isso. E não é a primeira vez que a gente ouve isso, certamente. Então, é um momento de tomar a decisão. Larga a mão desse negócio aqui. Eu já vim aqui com uma dívida, depois eu pago. Não é, a gente não vai renegociar com o banco divino. Tá? A gente vai vir com essa dívida, vai acumulando e depois nós vamos ter que pagar, não tem como. Tá? Só que não vai atrás do nosso bem, vai atrás da nossa paz. É com ela que eu pago. Por isso, tá? A necessidade da gente se modificar. Vamos ver o que o Chico fala? É exatamente disso que a vida é feita, de momentos.
Momentos que temos que passar, sendo bons ou ruins para o nosso próprio aprendizado. Nunca esquecendo do mais importante: nada nessa vida é por acaso. Absolutamente nada. Por isso, temos que nos preocupar em fazer a nossa parte da melhor forma possível. A vida nem sempre segue a nossa vontade, mas ela é perfeita naquilo que tem que ser. É a nossa. Se a gente não cuidar dela, só reclamar dela, quem que vai cuidar? É isso? Pois então, vamos mais uma vez agradecendo as palavras de Jesus, visualizando mais uma vez a figura doce e meiga dele, e vamos visualizando uma luz a nos envolver, que rogamos que os mentores direcionem essa luz aos nossos lares, envolvendo a tudo e a todos que lá estão, transformando num ambiente sereno, de harmonia, de convivência primeira nessa núcleo familiar. Pedimos que sempre nos inspire para que tenhamos coragem de modificar, de tomar decisões tão difíceis que nos faça passar pela porta estreita. Que assim seja.